E a história do povo hebreu, nós vemos que como que Deus arquitetou, aleluia, o plano que ele tinha na vida de Moisés sendo criado dentro do palácio de Faraó, aleluia, e um dia Moisés voltaria como libertador do seu povo, aleluia. Moisés foi criado, aleluia, pela filha de Faraó, mas quem amamentou, quem educou, quem criou foi a sua própria mãe, aleluia, porque Deus teve um plano, e ali quando Deus estava falando com Moisés, para ele voltar ao Egito, liberar o teu povo, Moisés colocou alguns porém, Senhor, o que eu vou dizer para aquele povo quando eu disser lá, e o Senhor, aleluia, o que eu vou falar, quem és tu, o que eu vou dizer, disse Moisés, fala Moisés ao povo, quem enviou sou eu sou o que sou, aleluia, nesta noite, o que sou, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite, você chegou até aqui, porque é o Deus que você necessita, Ele é o que você precisa, e quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu sou o que o povo precisar, que eu seja para a vida deles, aleluia. E Moisés fala, como que eu vou lá? Eu sou pequeno, eu sou fraco. Mas Deus dá poderes a Moisés. Moisés, esse cajado que está em tuas mãos, Moisés. Lança. E Moisés jogou o cajado no chão, o cajado virou uma serpente. Aleluia. E Moisés, Deus mandou Moisés pegar a serpente novamente. E a serpente voltou a virar o cajado. Mandou Moisés colocar uma mão dentro da própria roupa. Quando Moisés tirou, a mão estava leprosa. Quando Moisés colocou a mão de volta, a mão voltou a ficar sã. E Deus está mostrando a Moisés quem era com ele. Aleluia. Aí Moisés voltou do porém, Senhor, eu sou homem de línguas pesadas, Senhor. Eu não sei falar direito. Eu não sou homem eloquente. Aleluia. Mas Deus diz a Moisés, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou cego, não sou eu sou o Senhor. Aleluia. E Moisés pega a sua família e Arão e vai até o Egito. E lá Moisés, aleluia, ele consegue, através do poder de Deus, libertar o povo. Através do poder de Deus que enviou praga no Egito. E agora o povo sai do Egito, porque Deus viu as pragas, Deus matou, aleluia, aqueles que não tinham os umbrais da porta, marcado com o sangue do cordeiro. Deus matou os primogênitos. Aí Faraó liberou o povo para ir, e o povo vai agora no deserto, para a terra prometida, ao qual Deus prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó. E agora Moisés, ele é escolhido para levar o povo até a terra prometida. Aleluia. E o povo no meio do deserto, sem água, sem comida, sol escaldante, um frio tremendo à noite. Mas o Senhor cumpriu o que ele falara com Moisés através da sarça. Eu sou o que sou. Quando o povo estava no sol quente, escaldante, Deus era a nuvem que levava o teu povo. Quando era noite, frio, Deus era a coluna de fogo para aquecer o povo. Quando o povo teve fome, Deus mandou maná do céu para que o povo não morresse de fome. A roupa crescia no seu corpo, a sandália crescia no seu corpo. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos diz que o povo chega no lugar e tem um rio, mas a água é amarga. Mas o Senhor
o que sou. E aqui nesta noite, meu irmão, aleluia, quando nós vamos aos evangelhos, e Jesus pregando, ensinando ao povo o seu reino, e quando nós vamos ler em Mateus apresenta Jesus como rei. Quando nós vamos em Marcos apresenta Jesus como servo. Quando nós vamos ler em Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. E mais, como nós vamos em João, nós lemos o Evangelho de João, ele apresenta Deus, Jesus como Filho de Deus. Aleluia. E eu quero fazer menção aqui com os irmãos da palavra do Evangelho de João. João apresenta Jesus, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, como o pão da vida. Aleluia. Em João, no capítulo 8, versículo 57, ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. O povo de Abraão, aleluia, o povo de Moisés no meio do deserto comeram o maná que caiu do céu, mas Jesus estava lhe apresentando: eu sou o pão da vida, e se você alimentar, nunca mais terá fome e nem sede, porque ele era o próprio Deus. João também apresenta Jesus como a luz do mundo. Aleluia. João no capítulo 8, versículo 12, aleluia, ele fala: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Aleluia, glória a Deus. O sol, ele ilumina de dia, onde reflete os seus raios. A lua, ela reflete a luz do sol à noite. Mas se você estiver na escuridão, se você estiver nas trevas, o Deus Todo-Poderoso, ele é a luz que te guia. Ele é a luz que brilha no seu ser. João também apresenta Jesus como o bom pastor. Aleluia. João capítulo 10 e 11. Aleluia. Ele também apresenta Jesus como a porta. Aleluia. Jesus, ele é um pastor porque ele cuida das suas ovelhas. Ele é a porta porque o mundo, ele pode te oferecer várias coisas. O mundo, ele abre as portas da droga. O mundo abre a porta da prostituição. O mundo abre a porta do caminho largo. Mas Jesus, ele é a porta estreita, mas é a porta que te tira das trevas. Ele é a porta que te dá a salvação. Ele é a porta onde ele salva a tua família, onde ele te liberta, onde ele te leva para o céu. João apresenta Jesus, aleluia, como a ressurreição e a vida. No capítulo 11, versículo 25, aleluia, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Nesta noite, aleluia, se você estiver passando por dificuldade espiritual, se você estiver morto espiritualmente falando, eu quero te dizer que ele está aqui nesta noite para te ressuscitar, para te revigorar as tuas forças. Ele diz: eu sou a ressurreição. Lázaro estava 4 dias morto, mas ele diz para Marta e Maria: eu sou a ressurreição. Elas acharam que era naquele dia que ele viria para buscar a tua igreja, mas ele ressuscitou Lázaro naquele mesmo momento. Se você tem um parente, alguém da sua família, que você acha que não tem mais jeito, você acha que ele está morto nas trevas, o Senhor Todo-Poderoso, ele é Deus para trazer de volta, ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a tua vida, aleluia, e te dar novamente direito à salvação. E João, ele também apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6 e 7. Aleluia. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Não há outro caminho para que você possa obter a sua salvação. O caminho que te leva para o céu é difícil, é apertado,
tem que abrir mão de muitas coisas. Como seria confortável, pastor, hoje nós estamos no nosso sofá ou na cama, debaixo de um cobertor, mas nós temos que abrir mão para estar na presença do Senhor, para seguir o caminho do Senhor. Temos que abrir mão de muitas coisas, dos prazeres deste mundo, das vontades carnais, aleluia, para andar no caminho. A palavra do Senhor nos diz: ensina o menino o caminho e que deve andar. Esse é o caminho da verdade, esse é o caminho que liberta, este é o caminho que te leva para a salvação. E por último, João apresenta Jesus como a videira verdadeira. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aquela árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Você que está aqui nesta noite, você tem a incumbência de falar de Jesus para o seu vizinho. Você tem a incumbência de falar para Jesus na sua escola, na sua faculdade, aonde que você for. O mundo tem que olhar e ver que aí vai um servo de Deus. Aí está testemunho de crente. Como que você convive no meio do trabalho, no meio da sociedade, e as pessoas não sabem que você é crente? Como que você está dando bons frutos? Aleluia, aleluia. Mas você que dá fruto, você tem que ser como Jesus, aleluia, que plantou o evangelho, mesmo sendo crucificado em uma cruz, aleluia. Ele pregou, ele salvou, ele curou, aleluia, mesmo sendo pregado, chicoteado, aleluia, e partiu para o céu, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Seja firme, seja fiel, porque o nosso Deus, Ele está voltando, aleluia, e Ele é o que você precisa, Ele é o que você necessita, o que você está precisando, o que tem te faltado em sua vida. Ele está aqui nesta noite: filha minha, filho meu, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será eternamente. Aleluia. O nosso Jesus, Ele fez grandes milagres, Ele operou, Ele fez cegos enxergar, Ele fez paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a viúva de Naim. Eu quero dizer que neste dia Ele também pode fazer milagre em sua vida, porque a tua palavra não muda, a tua palavra não volta atrás, a tua palavra, aleluia, Ele é o teu libertador. Se você estiver doente, Ele é o seu doutor, Ele te cura. Se você está triste, Ele é a sua alegria. Se você está desempregado, Ele pode abrir a porta. Se você está angustiado, Ele é o Deus que tira toda dor, toda tristeza, tudo que não provém dele, Ele tira, porque Ele não mudou. Aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso nesta noite para livrar. Ele livrou o povo das garras de Faraó, porque Ele cumpriu com as suas promessas. Ele também nesta noite, qual é a promessa que você está esperando? Aleluia. Qual é a promessa que você tem, que Deus te disse? Eu quero dizer nesta noite: não desista das promessas de Deus, não pare no meio do caminho, porque Ele prometeu e Ele fará, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, Ele não mente. O nosso Deus, Ele não falha, Ele cumpre com as suas promessas. Isaías, no capítulo 43, aleluia, ele diz assim:
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No versículo 13 diz: ainda que houvesse dia e noite, eu sou o Senhor. Aleluia. Ele apresentou para Abraão como Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele apareceu a Isaac, a Jacó como Deus dos exércitos, o Deus que venceu a guerra, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Glória a Deus. O salmista Davi, ele expressa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. O Senhor, Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Mateus, ele diz no versículo 16, ele diz assim, no capítulo 16: Ele é o nosso rochedo, Ele é a rocha da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que fizer a sua casa na pedra, na rocha, que é Jesus, está firme. Mas aquele que fizer na areia, pode vir um vento, a correnteza e levar. Mas você que está firme na rocha, levanta a sua mão e fala: eu tive um Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, João se expressa em Apocalipse, no capítulo 23 e o versículo 13: eu sou Alfa, aleluia, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o Deus que fez nascer. Ele é o Deus que te dá o fôlego de vida. Ele é o Alfa porque Ele é o primeiro, Ele é o Ômega porque é o último. Tudo na sua vida você tem que colocar o Deus presente na sua vida. Não desista, não vá com suas próprias forças. Eu posso, eu tenho, eu vou. Não, quem pode, quem tem, quem manda é Jesus, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aleluia. E nesta noite, saia daqui com a sua fé, que você serve este mesmo Deus, o Deus dos Hebreus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. É o mesmo Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Declaramos, irmãos, esta palavra. Aleluia. Nós temos que ter muita convicção de que você está diante de um Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Assim como nós encontramos lá no Salmo 82, todo o poder está na mão do Senhor. Aleluia. E a palavra, aqui foi uma palavra em que nós temos que crer. Nós temos que saber que o Senhor é aquele que nos dá o consolo, nos dá o conforto. Porque como foi falado aqui, como o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como bom pastor, como uma porta, como a ressurreição, como uma luz que clareia, que ilumina a todos que estão em trevas. Esse é o nosso Deus, aleluia. É um Deus que nunca nos desampara. É um Deus que está sempre com as mãos estendidas, querendo abençoar, aleluia. Basta você abrir o seu coração. E se tiver alguém nesta noite que quer fazer uma mudança de vida, talvez você está afastado,
Eu sempre falo, a gente não está aqui pregando lá porque a gente quer encher a igreja. Não, irmãos. Nós queremos que você vá para o céu, aleluia. Que você tenha a esperança da vida eterna. Mas para acontecer isso, você precisa estar, aleluia, firmado na rocha, como foi falado aqui nessa noite. Se tiver alguém aqui, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos apresentar a sua vida, a sua casa ao Senhor. Aleluia. Se não tiver, nós vamos estar encerrando o nosso culto. Eu quero informar os irmãos que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor lá na sede. E como nós